Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu e a Mari hoje temos como convidada a Olivia, que a gente conheceu num evento de mulheres viajantes. E foi um evento muito gostoso, a gente conheceu muita gente interessante, que gosta de viagem, que fala sobre viagem, que trabalha com viagem ou que só viaja porque gosta. E a gente descobriu que a Olivia, além de ser apaixonada por viagens, trabalha num navio, ela trabalha embarcada. E aí vem aquele monte de curiosidade sobre como é essa vida de viajante e trabalhadora dentro de um navio. Olivia, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar participando. Queria te pedir para se apresentar e aí a gente vai contar para os ouvintes sobre essa sua história de viver viajando, de trabalhar viajando dentro de um navio. Olá, tudo bem? Eu sou Olivia, é um prazer ter conhecido vocês no evento e estar aqui agora falando um pouquinho de trabalho de tripulante. Bom, sempre fui de ter empregos fora do Brasil, desde 2010 que eu fui para trabalhar no Catar. E desde então, parece que as coisas sempre me chamam de volta a viajar, né? Às vezes eu tento, como eu tenho um filho de 6 anos, eu tento arrumar um emprego em terra ou no Brasil e nunca acontece. Sempre acontece com facilidade viajando. Então, inclusive na pandemia, né, eu embarquei na Europa. Eu trabalhava pela MSC como International Hostess. Se vocês quiserem, eu falo um pouco mais dos cargos. E agora eu vou embarcar pela Costa Cruzeiros como tour expert, né, que é o pessoal que faz os passeios em terra, em cada porto que a gente para. E tô bem animada, tô bem feliz com esse novo embarque. Então, conta pra gente um pouquinho, assim, eu sou bem leiga, tá? Quais são os trabalhos, quais são as oportunidades que tem para uma pessoa que quer trabalhar num navio? Tem várias oportunidades. Os brasileiros que se interessam, vocês podem procurar uma agência no Google. Tem várias agências hoje que fazem recrutamento. Quando eu entrei, a primeira vez foi em 2012, 2013. E aí não tinha tanta informação como tem hoje. A gente tem até cursos preparatórios na internet, tem influenciadores que trabalham dentro do navio. Então hoje a informação está muito fácil. Na época que eu entrei, não. E aí você passa numa entrevista, aí você tem que fazer um curso preparatório, que para mim a parte mais difícil é ter que saltar de 3 metros de altura dentro de uma piscina de 4 metros de profundidade. Eu sempre choro quando eu vou pular, mas eu vou. Então, mas tem gente que tem muita facilidade com isso e pula várias vezes, porque ele vale 5 anos esse certificado. E tem curso de combate ao fogo, combate à emergência, porque quando você é um crew member, eu posso trabalhar com hotelaria ou com comida, mas você é igual um comissário de bordo. Você tem que saber o que fazer em caso de emergência, é você que vai ajudar as pessoas. Então, semanalmente, a gente tem treinamento em caso de fogo, em caso de várias coisas. Então, a gente tem que saber os códigos, tem que saber tudo lá dentro. Então, isso é ser um crew member, um membro da tripulação. É você saber, além do seu trabalho como hotelaria, ou seja o que for que você faça lá dentro, manutenção, você também sabe a salvatagem, né? Que chama. E você mencionou que você tem um filho, né? Como é que é essa vida de conciliar a família e a viagem? E no começo, eu não queria ir. Eu cheguei a viajar depois que ele nasceu, inclusive, ele foi concebido, vamos dizer assim, na Indonésia, eu morava lá, o pai dele também comigo lá. E aí eu voltei, e eu não queria, enfim, no Brasil eu não achei emprego e tal, e aí eu tive essa oportunidade de navio muito facilmente, com um salário irrecusável. Só que aí eu fiquei enrolando, por causa dele pequeno ainda, né? Eu fui enrolando, eu vou. E aí, até que quando eu fui, foi 2020, que aí começou a pandemia, eu estava embarcada. Só que aí, como eu estava em Santos, foi muito fácil, eu moro em São Paulo, eu já desci lá mesmo e fiquei com ele a pandemia toda, homeschooling,
E aí, em agosto do ano passado, me chamaram de novo e eu fui direto para a Europa. E agora viajar com a pandemia, são vários protocolos, vários exames, tem que ficar de quarentena 15 dias no navio, acho que eu fiquei 10, da outra vez, dessa vez eu vou ficar 7, porque já estou vacinada. E é isso, é bem difícil, mas eu falo com ele todos os dias por vídeo, chamada de vídeo, eu ligo para ele sempre. E eu sei que quando eu sair de lá, a gente vai fazer uma viagem muito legal. A última viagem que a gente fez foi para Florianópolis, e ele amou. Então eu já quero colocar nele essa paixão por viagens, por conhecer lugares. Ele já se interessa pelas bandeiras dos países. Então acho que é o que eu tenho para deixar para ele, essa paixão por curiosidade, por conhecer o mundo. Está atrapalhando esse cachorro que está latindo? Na verdade, está bem alto. É isso que eu ia falar. A gente está com um participante especial aqui no podcast. E não é meu, é do vizinho. Ele tem isso. Eu não tenho cachorro. Não, participação especial no podcast do cachorro do vizinho. Não tem muito o que fazer. Deixa eu ver se eu mudo de lugar. Pode fazer na próxima pergunta. É curiosidade pessoal. São contratos temporários, é isso? Ou vocês têm uma ligação com a empresa e a cada evento eles vão chamando as mesmas pessoas, ou não? Vão. Porque assim, por exemplo, no caso da MSC são 18 navios, então eles precisam ter uma gama de pessoas para aquela vaga específica. Tem vagas que é uma por navio. A minha vaga que eu trabalhava, por exemplo, era uma por navio ou duas. E aí eles têm que ter muita gente disponível, nem sempre está disponível para viajar, né? Então você fica com um vínculo com a empresa, mas ao mesmo tempo você tem um contrato de 6 meses e você pode voltar 2 meses depois. Então, no Brasil tem uma legislação que chama TAC, que tem algumas regras, por exemplo, quem vai navegar nos mares brasileiros, a empresa, né, precisa ter uma porcentagem de brasileiros trabalhando, a gente tem o limite de horas que não pode ultrapassar, isso só no caso do brasileiro. Tem algumas regras que às vezes mudam, né, porque a legislação sempre muda, mas não tem os direitos trabalhistas em terra, por exemplo, um mês de férias remuneradas, quando você está em terra você não recebe. Só que ao mesmo tempo você tem muitos benefícios a bordo, você não paga aluguel, você não paga comida, então você não tem gasto praticamente, só com gasto pessoal, sei lá, com shampoo, alguma coisa assim, ou se você quiser, quando para em algum porto, comer uma comida diferente que não seja do navio, porque a comida do navio também enjoa, e é isso, é uma boa oportunidade para juntar dinheiro. Aí minha pergunta é, assim, de curiosidade, vocês aproveitam a viagem ou é um trabalho? Ou são as duas coisas juntas? São as duas coisas juntas, porque a gente tem pouquinho tempo para aproveitar. Por exemplo, no caso da pandemia, a gente não pôde sair do navio. Foi a primeira vez, né, que a gente embarcou sem poder descer no porto para conhecer os lugares. Mas, ao mesmo tempo, para mim foi muito legal. Foi a primeira travessia que eu fiz da Europa para o Brasil, então só o caminho, só poder ver os golfinhos no caminho, eu achei lindo. Passei pelo Estreito de Gibraltar, a gente tirou foto nas montanhas. Então, mesmo sem poder sair, eu achei que foi bem bonito, assim. Trabalho são muitas horas, é bem exaustivo, mas eu acho que para quem é apaixonado por viagem, quando tem um tempinho, vai lá e vê o pôr do sol no mar, sabe? Eu acho que é apaixonante, assim, para quem gosta, para quem é um pouco aventureiro e para quem quer trabalhar muito. Não tem folga. Normalmente, fora desse período de pandemia que foi tudo diferente, né? Normalmente vocês têm umas horas que vocês têm livres e aí pode descer do navio, ou sempre ao contrário, a hora que o passageiro desce, a hora que vocês trabalham mais, ou vice-versa? Depende do cargo. Tem cargos que trabalham, por exemplo, agora eu vou ser tour escort, né? Vou acompanhar as pessoas que vão fazer o turismo na cidade. Então eu vou estar trabalhando quando o pessoal estiver passeando. No caso de quem é do restaurante, aí o pessoal do restaurante está livre nesse horário. Só que aí muitas vezes você prefere dormir do que descer e passear, porque é muito cansativo. Mas você pode descer, tem horário que o tripulante tem que voltar antes do passageiro, então se também passar esse horário você pode levar uma advertência. Então às vezes você vai conhecer um lugar, você sabe que tem 3 horas para fazer isso. Ou para visitar algum amigo que mora naquela cidade, então aí você tem que voltar rapidão e já se arrumar e tem que conciliar tudo, horário de banho com o horário desses treinamentos
treinamentos de emergência, tem que estar sempre ligado no horário, porque é bem assim, demanda muito. Você está disponível lá só para isso, praticamente. E a gente se conheceu no evento de mulheres que viajam, né? Você acha que tem uma diferença grande em ser mulher e homem para um serviço, para esse tipo de trabalho? Vantagem, desvantagem ou só uma diferença? Quando eu embarquei a primeira vez, eu via que tinha muito mais caso de assédio de superiores, e agora, a última vez aliás, quando eu voltei agora em 2020, eu vi que tem uma série de treinamentos que falam sobre isso. Treinamento de assédio moral. Todos os empregados de qualquer nível têm que assistir o treinamento, responder as perguntas. Fala justamente sobre isso, sobre o que é o harassment, né? O que é assédio moral e sexual. Então, eu achei que melhorou bastante essa coisa. Os homens lá, os chefes, têm até medo, às vezes, de falar com alguém, sei lá, por Instagram, porque pode causar algum processo, né? Mas antes não, nossa, antes era um absurdo, assim, o que você sofria de investidas, assim, descaradamente por ser mulher. E a minoria das mulheres trabalham, né? A maioria são homens. Então, assim, chegou uma mulher nova, nossa, vinha 10 homens querendo ajudar, querendo te ensinar, porque de fato é difícil se locomover dentro do navio quando você não conhece, é que nem um labirinto para você achar sua cabine, para você achar o banheiro, e tem que ser tudo rápido. Então, às vezes é bom você ter pessoas querendo te ajudar. Eu digo também no sistema de, eu não sei como, eu sei que tem diferença entre navios, a parte das gorjetas, dessa parte assim, de ter um reconhecimento do trabalho prestado. É nesse sentido também que eu te pergunto. Ah, não. Sabe que nisso eu não vejo. Eu vejo mulheres em cargo de liderança, mulher comandante eu nunca vi, e dos oficiais de ponte, que são os que cuidam da navegação, né? E aí eu nunca vi mulher. Mas em cargo de liderança, por exemplo, diretora de cruzeiro, eu fico bem feliz quando eu vejo mulheres nesses cargos. Que mais que eu vi? Vários cargos de liderança, assim, que tem mulher hoje em dia já. Quais são, assim, você falou de algumas coisas que são apaixonantes mesmo, e realmente acho que é um perfil, talvez seja um perfil bastante específico de pessoas para trabalhar, né? O jeito que o modo de vida. Mas quais são os contras? Algumas coisas, assim, o lado mais negativo, ou que realmente você tem que considerar antes de entrar nessa vida? Olha, para mim, é estar com as mesmas pessoas durante vários meses e dividir cabine. Alguns cargos, a maioria dos cargos divide cabine, e aí você tem que. Eu, no último, tive muita sorte. A minha roommate era uma pessoa maravilhosa, a gente ficou muito amiga, mas às vezes você não se dá bem com os hábitos, os horários da pessoa, com a higiene da pessoa. Então, isso é uma coisa difícil que eu vejo para muita gente. E também você, por exemplo, tem um problema com o seu chefe, mas aí você vai no bar do navio, no seu horário de folga, você encontra o seu chefe, você encontra pessoas que você brigou, sei lá, não sei. Então, acho que isso é o principal, tem que ter muita inteligência emocional e intrapessoal, né, para você conviver nesse ambiente sem causar confusão, né? E aí conta um pouquinho os lugares que você já foi e depois conta qual é esse cruzeiro que você vai fazer. Os lugares que eu já fui. Como o meu cargo era como tradutora do navio, né, International Hostess, eu representava a língua portuguesa. Então eu peguei, porque muita gente não sabe, os brasileiros quando embarcam, eles acham que eles estão no Brasil, mas o navio, ele é como se estivesse fora do país já, mesmo que você esteja parado no Porto de Santos, você está dentro do navio, a moeda não é real, e os avisos, os treinamentos que a gente ouve, tudo vem em outros idiomas, vem em inglês, vem em italiano. Então, eu, como nesse cargo, eu tinha que traduzir, ajudar as pessoas a traduzir o programa do dia, né, que eram as atividades que ia ter naquele dia, de entretenimento. Então, eu peguei mais temporada brasileira. Mas, agora, nesse contrato do ano passado, ainda com a pandemia rolando, né, eu tinha tomado a primeira vacina ainda, tomei a segunda em Gênova, então eu conheci Gênova tomando a vacina. Não pude fazer turismo, né? Não pude conhecer melhor como antes. Aí fui para Barcelona, fui para o sul da França e Brasil todo, né? Já tinha conhecido vários lugares do sul, na Bahia, Rio de Janeiro. Qual é o perfil do público que está no navio? É muito diferente o perfil que vai para a Europa e o perfil que faz o litoral brasileiro aqui, por exemplo, Carnaval, até imagino que seja um público mais festeiro e mais jovem, talvez. Então, varia bastante, porque, por exemplo, um carnaval que faz Rio de Janeiro e Bahia,
vai só jovem que quer curtir, porque o navio vai fazer o overnight, né, quando ele fica parado mais de uma noite no lugar, e aí o pessoal vai descer para o Carnaval da Bahia, então uma galera jovem, geralmente. Ou às vezes tem o que a gente chama de charter, é uma grande empresa que fecha o navio só para fazer um grande evento de shows. Eu assisti show do Tchan dentro do navio, show da Luísa Sonza, shows de rock, porque aquela empresa fechou tantos dias de cruzeiro com shows de chiclete com banana, então aí geralmente a galera é mais jovem. Mas normalmente, por exemplo, se tem um cruzeiro de carnaval que vai para o sul, aí já o perfil de gente mais velha é em família, porque é um ambiente seguro para você levar a família, crianças, tem área kids para você deixar as crianças. Então eu vejo assim, quando é um cruzeiro que não é um destino e uma data festiva, aí são idosos, a maioria. São idosos, aposentados, que são apaixonados por cruzeiro, tem muito esse perfil. Falando desse perfil mais velho, assim, na parte de trabalhar num navio, é uma profissão a longo prazo ou é uma coisa assim rápida, de um certo período? Ou tem gente... Não, eu cheguei à conclusão que sim, tem muita gente mais velha. Como International Hostess, eu conheci mulheres maravilhosas que já tinham 60 anos, que acaba todo mundo amando ela, porque assim, é um trabalho desgastante, difícil, de várias horas de pé. E assim, todo mundo fica fã daquela pessoa que enfrenta aqueles momentos difíceis mesmo com essa idade. E também, ao mesmo tempo, traz pra gente muita experiência de anos de hotelaria, né? Então essas pessoas viram referências assim pra gente. E no último tinha uma mulher da Suíça que ela falava vários idiomas, ela fazia os anúncios, né, em vários idiomas. Então eu cheguei à conclusão que não é você estando fit, né, você tendo saúde, fazendo os exames, dando tudo certo, não é um mercado que te escolhe por idade. Isso eu acho muito bom. Eu já vou fazer 40 anos e eu continuo tendo oportunidades bacanas nesse mercado. Isso eu acho bem legal. Qual, assim, às vezes a gente fica pensando, nossa, e se acontece alguma coisa enquanto eu estou no navio, né? Porque não tem essa opção de descer. Um avião também não tem, mas é uma coisa assim rápida, né? Em algum momento ele vai pousar. E o navio são vários dias, está atravessando a Europa. Assim, quais são os casos que realmente um navio faz uma parada de emergência ou tudo que consegue resolver ali dentro de emergência? Tem uma equipe médica, e agora com a Covid, então, né, duplicou a equipe, porque teria que fazer exames semanalmente, exames de swab test, né, do cotonete. Mas fora a questão da pandemia, sempre teve médico a bordo, tanto para a tripulação quanto para os passageiros, né? Tem UTI, é bem preparado, assim. Claro que tem casos que você vai ter que esperar descer, ou já tem assim casos muito extremos, uma mulher que começou a parir, estava em trabalho de parto, e o navio não podia parar, ela foi içada pelo helicóptero para uma ilha na Espanha, e a criança nasceu na ilha na Espanha. Então, mas aí é um caso extremo, né? Ela não, aqueles casos que a mulher não sabe que está grávida e entra em trabalho de parto. Então, assim, tem o básico que tem que ter, tem dentro do navio. Não, se a pessoa assim quiser parar por outra razão que não seja a saúde, assim, não tem essa opção, né? Depende. Tem gente que ia fazer um cruzeiro de 7 dias e precisou descer, ia até Salvador e precisou descer no Rio. Aí ela pode falar, aí vai lá Aí na ela vai recepção na... e pede para fazer o check-out. Mas se o navio já tem parada naquele dia em Santos, agora se tem, sei lá, 3 dias de navegação, ou está numa travessia para a Europa, com, sei lá, 10 dias de navegação ou uma semana, aí não tem como. Ela tem que saber que ela vai ficar lá na travessia. Conta um pouquinho para onde é que você vai e quais são essas duas expectativas, considerando também que você trabalhou dentro da pandemia e que agora você vai trabalhar quase fora dela já. E só complementando a pergunta, né? A gente vê da parte do marketing divulgando que navio é seguro e que vale a pena, que vamos retomar. Você que trabalha dentro, qual que é a sua visão também dessa retomada? Eu acho que é seguro, porque eu acompanhava os exames, né? Eu ajudava lá o oficial responsável pela saúde dentro do navio a realizar os testes, né? Tanto na tripulação quanto com os passageiros. E o período que eu trabalhei, que foi até dezembro do ano passado, eu estava super tranquila. Aí chegou a variante Ômicron, que aumentou os casos fora, em terra também, e acabou aumentando dentro do navio. E aí foi comparado 2 meses, só que aí eu estava em terra mesmo. E aí agora eu vou entrar de novo no próximo mês, vou ficar 7 dias de quarentena. E aí eles vão fazer testes em mim, né, em todo mundo.
E depois, eu acredito que os protocolos de máscara continuam, que a gente só tinha contato com o passageiro com máscara, e antes não, né? Antes você podia, no meu cargo, podia socializar com todo mundo sem máscara, e, enfim, até o jantar, almoçar e beber e comemorar com os hóspedes. Nesse momento a gente não pode, só realmente esclarecer dúvidas, coisas assim. E eu acredito que as máscaras vão continuar, os exames, testes de PCR a bordo vão continuar, mas também varia de país para país, porque no Brasil foi, acho que até mais rígido que a Europa, pelo que eu vi. Também no começo estava mais rígido, que o espetáculo teatral, por exemplo, só podia assistir em distanciamento social, depois foi mudando. E, então está mudando a cada passo, a cada país também vai mudando alguns detalhes. E o trajeto, você perguntou do itinerário, eu vou trabalhar no fim da temporada brasileira, dia 18 já começa a travessia para a Europa e depois eu vou fazer Mediterrâneo. E agora, como tour expert, eu vou levar as pessoas e também vou conhecer um pouquinho mais. E no trabalho no navio, assim, tem uma hierarquia, assim, ou uma escala? Primeiro começa num navio pequeno, num trajeto mais ou menos, para depois ir ampliando isso e talvez até escolher a rota algum dia? Olha, você falou hierarquia, eu falei, nossa, essa é a palavra para quem quer trabalhar em navio, porque tudo é hierarquia. Cada chefe seu tem 5 chefes, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito respeitada dentro do navio, são as hierarquias. E agora, quanto a isso, eu acho que até tem um pouco. Assim, caso eu comecei nessa carreira em companhias que fazem temporada brasileira. Aí os próximos passos seria entrar para uma companhia que tem... Ou eu posso crescer na mesma companhia, tem gente que trabalha anos na mesma companhia, melhorando de cargo, ou eu posso trabalhar em companhias 5 estrelas que já exigem pessoas com experiência de outras companhias. E aí tem companhias que fazem um trajeto super específico, Rio Amazonas, Sol Alasca, passeios super exóticos, assim, um itinerário mais específico de luxo, e aí eles contratam pessoas com mais experiência, né? E pegando esse gancho, qual é o teu sonho, então, de trabalhar? Qual é a tua cereja de cruzeiro que você quer trabalhar, quer investir na carreira para chegar lá? Aí seria o World Cruise, né? Que é a volta ao mundo. Tem muita gente que já fez, alguns colegas meus. E eu imagino que seria incrível fazer a volta ao mundo. São 4 meses no navio. Com os mesmos passageiros, imagina, né? Olivia, muito obrigada mais uma vez por ter participado do podcast. Eu acho que você matou várias curiosidades também sobre o que é trabalhar num navio. Então, quem estiver pensando em investir nisso ou tentar isso como uma carreira, olha só, várias dicas da Olivia. Deixa para os ouvintes, Olivia, o teu Instagram, para eles te seguirem. A gente vai te acompanhar nessa viagem agora. Eu vou deixar, antes ele era fechado, agora eu vou deixar aberto, é oli.pontes. E eu queria deixar uma imagem positiva, assim, se você quer trabalhar, é bom para você juntar dinheiro, mas tendo a consciência de que é um trabalho duro, que você não vai ter dia de folga, vai ter horas de folga. E, então, assim, tem um lado maravilhoso, mas tem que ir muito consciente do que é o trabalho a bordo. E para quem quer viajar, tem pessoas que se apaixonam, é apaixonante. Eu vou falar, vão, que é uma experiência incrível, que vale a pena. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!